Olá, que alegria estar com você a partir de agora, começando o programa A Vida em Foco, aqui pela TV Evangelizar. A transmissão é via satélite, também canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial. Muito obrigada pela sua companhia de todos os dias. Estou aqui com você de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde. E no programa de hoje a gente vai entender mais sobre doação, transfusão e doação de sangue de pets. E para isso eu vou conversar com a Júlia Funes, que é médica veterinária e também coordena o Hemocentro Veterinário. Então vai dar para tirar várias dúvidas e te ajudar caso você precise ou conheça alguém que se interesse também por esse tema. E vamos falar também sobre um estudo recente que está vinculando de alguma forma a ansiedade com o Parkinson, ou seja, um motivo a mais para a gente cuidar da nossa saúde mental. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Vamos falar sobre doação de sangue de animais de estimação, que muitas vezes é necessário e nos falta informação, não é mesmo? Então temos uma especialista nesse programa de hoje. Bem-vinda, Júlia, tudo bem com você? Júlia Funes. Júlia Funes, prazer, tudo bem? Graças a Deus. E você? Tudo certo. Então tá bom. Bom, Júlia, você é médica veterinária, também coordena o Hemocentro de Pets, né? Eu queria fazer até um paralelo entre o que a gente conhece de Hemocentro, por exemplo, de banco de sangue humano e de um banco de sangue de pet. Como que é? Faz uma comparação para a gente ter um ponto de início. Assim, o banco de sangue veterinário, eu posso falar sobre ele, que é a minha área. Ele funciona, primeiro que os animais eles têm que preencher alguns pré-requisitos para participar, né? Então a gente tem uma lista lá, a gente chama os animais que podem doar, que não são todos, né? Tem alguns requisitos e a gente faz uma avaliação física, coleta sangue, vê se está num bom estado de saúde, para daí sim agendar a doação deles. Legal. É parecido com o que a gente vive, né? Sim. Porque a gente também tem alguns critérios de idade, peso, condição física mesmo. Que faz, exames, isso. Estado de saúde mesmo, sim. Pode ter gripe, nada disso. Idade. E nos animais, quais são os critérios? Você mencionou que tem alguns, né? Então, cães tem que ter mais de 25 quilos e gatos tem que ter mais de 4,5 quilos. Né? Os gatos podem ser. Pode sim. Também e são doadores. Os que mais precisam normalmente. É mesmo? Os que mais tem falta também. Os gatos? Olha. Precisa ter entre 1 e 8 anos. Tá. Não ser portador de nenhuma doença crônica. As vacinas de vermífugo precisam estar em dia e eles precisam estar em bom estado de saúde. Ah, entendi. E, por exemplo, para saber se a vacina está em dia, tem a carteirinha que vocês vão exigir. Isso. E para saber o vermífugo, como que vocês comprovam isso? Faz algum tipo de exame ou não? A gente tem o corpo parasitológico para ver se o animal está com algum verme ou não. Mas a gente também tem a palavra do tutor. E também a gente fornece aos pacientes que vão ao Hemocentro o vermífugo. Ah, entendi. Mesmo que ele não esteja, então, em dia, isso, é possível fazer. Isso mesmo. Entendi. E em que casos que os pets precisam de doação de sangue? Agora falando como veterinária, né? Existem vários, mas assim, por exemplo, uma cirurgia que precisa tirar algum tumor. Mas, por exemplo, uma castração não precisa? Não, uma castração não. É simples. Alguma cirurgia que seja mais invasiva, tirar um tumor, que daí tem bastante perda de sangue. Tem alguns animais que têm hemoparasitoses, que são doenças que o carrapato e a pulga transmite. Então faz uma anemia, uma trombocitopenia, que a gente fala. Então precisa, às vezes, de uma transfusão. Algumas doenças infecciosas, por exemplo, o gato tem uma doença chamada FeLV, que faz anemia também, então eles também precisam. Algumas doenças autoimunes, hemorragias também. Entendi. Mas então daí faz a transfusão toda também nos animais ou não? Como assim, você pergunta? Como a gente faz no ser humano, às vezes, quando precisa fazer uma limpeza inteira, trocar todo o sangue, faz isso nos animais ou não? Não, e também é um cálculo, é para quanto que ele precisa. A gente tem que fazer um cálculo, quanto que tá a anemia desse animal, quanto que ele precisa repor pelo peso, a necessidade que precisa suprir para ele. Então, cada animal vai precisar de uma quantidade. Tá. E como que faz para ser um doador? Então, para ser um doador, eu
falo para os tutores procurarem pelo Instagram, que hoje em dia é o canal de comunicação melhor. Pelo Instagram dá para fazer? O site também, entrar em contato pelos bancos mais próximos, se cadastrar e o pessoal do banco chama essas pessoas. Tá. A gente faz essa avaliação física, coleta esses exames de sangue que a gente dá pro doador, né? Faz uma avaliação, uma anamnese com o tutor também para saber o histórico do animal. Estando tudo ok, a gente agenda a doação de sangue, que é rápida também, dura em torno de 10, 15 minutos a doação. Ah, rapidinho? É bem rapidinho, é bem tranquilo. O animal também tem que ser amigável, sabe? Então, isso eu ia falar, como que é? O cão ou o gato, eles não ficam agitados? Vocês dão algum tipo de remédio, alguma coisa? Como que é na hora, assim mesmo, da doação? É diferente de cão e gato. Por exemplo, o cão, a gente pede que seja mais amigável, seja bonzinho, porque a gente vai colocar ele em cima de uma mesa, ele vai ficar deitado, então o animal precisa colaborar e ficar deitado. Ele precisa conseguir ficar deitado. Isso, se for muito agitado, já não dá certo. Por exemplo. Tá. Então ele precisa ficar deitado, o tutor fica junto, a gente sempre deixa o tutor junto, ali fazendo carinho na cabeça. Então a gente faz uma asepsia no local, porque a gente daí fica ali 10 minutinhos deitado. É bem tranquilo, bem rápido. Faz por aqui? Por aqui, pela jugular, que é onde tem o maior fluxo, né? E geralmente eles ficam quietinhos assim? Normalmente ficam. Os que têm esse perfil. Isso, por isso que eu faço a avaliação antes. Entendi. E nessa avaliação eu já sei se vai dar certo ou não. E mesmo assim, é imprevisível. Pode ser que no dia não dê certo. Entendi. O gato já não. O gato normalmente é diferente. A gente tenta fazer sem sedar, mas o gato, a veia dele é menorzinha, o gato às vezes não é tão colaborativo, então às vezes a gente seda também. Talvez por isso que seja mais difícil também, né? Isso mesmo. E os tutores às vezes não querem um gato saudável, seja sedado para fazer a doação. Mas é muito importante. Entendi. Muito importante. Então, geralmente ceda-se o gato. E daí também é uns 10 minutos ou daí leva mais tempo até o sedativo? A gente pede que fique mais, porque a gente fica com ele antes, a gente faz uma avaliação antes do animal, depois a gente seda com o anestesista, óbvio, junto, né? E depois a gente só libera o animal quando ele tá tranquilo, a gente faz fluidoterapia também, faz ele se alimentar e libera ele quando ele estiver 100%. E quanto tempo que dura o sangue coletado lá, validamente? Existem vários tipos, mas o sangue que a gente lida maior, que é o sangue total refrigerado, que a gente chama, dura 35 dias. Então, o fluxo que a gente tem que fazer dentro do banco de sangue é um fluxo que a gente não perca esse sangue. Sim. Porque é uma coisa E como que é essa logística hoje, né? Como que vocês trabalham? Consegue se aproveitar bem o sangue? Faltam doadores? Não? Como que tá isso? Faltam doadores mais gatos, realmente. Mais gatos. Cachorro tem? Cachorro tem o suficiente, assim. A gente tenta procurar bastante, vai em creche, conversa com os tutores. Lá no Hemocentro, é um hospital veterinário também, lá no Hemocentro, então a gente também tem os nossos clientes. Então o cachorro é mais tranquilo, a gente tem um fluxo, a gente sabe o quanto vai sair, tenta ter sangue para também não ter falta, sabe? Então a gente vai controlando dependendo da demanda. O gato já é mais complicado por essa questão mesmo. E tem doador recorrente também? Em pets? Que eles podem sempre ser os doadores? Pode, a cada 3 meses. A cada 3 meses, tanto cães quanto gatos. Isso mesmo. E vocês fazem algum tipo de campanha também para doação de sangue de pets ou não existe? A gente faz a campanha para conscientizar os tutores, né? Porque eles precisam ser conscientizados. Tem gente que não sabe, às vezes. A gente comenta e às vezes eles não têm noção. Então a gente tenta espalhar isso. Então é muito legal que a gente esteja falando sobre isso aqui. Sim, que bom, que bom. Olha, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não fiz. Efeito colateral, tem algum? São mínimos. Diferente dos humanos, eles não ficam com fraqueza nem nada. Já sai andando normal. Sai andando normal. E a gente libera eles depois que come, toma água. E pode caminhar, correr, pode. Tudo normal. A gente pede, claro, pro tutor não ir no parque, não ir na creche. Não ficar incentivando e tal. Mas é tranquilo, é bem mínimo, assim, bem tranquilo mesmo. É mais tranquilo, então. E quantos litros, ml, sei lá, que sai numa doação? Normalmente 450 ml. 450 é uma ml. bolsa de 500 ml, igual a humana, só que a gente tem um tanto de anticoagulante dentro. Normalmente é uns 63 ml. Então a gente coleta até de 300 ml a 450 ml dependendo do tamanho do animal. Isso. Entendi. Que legal. Muito bem. Algo mais que eu não te perguntei que você acha que é interessante dizer? Eu acho que não. Acho que você perguntou tudo. Ah, então tá bom. Minha querida, então eu te agradeço, porque eu acho que esse tema realmente não é muito conversado. Não. E é bom a gente divulgar, né? Saber que os animais também precisam, então interessante fazer isso. Então, falei com a Júlia Funes, que é médica veterinária e coordenadora do Hemocentro Veterinário. Mas fique comigo, porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre saúde e entender qual a relação entre ansiedade e
Parkinson. Será que de fato existe algo nas pessoas ansiosas e que aumenta o número de Parkinson? Porque se for assim, a gente tem que mudar urgentemente o nosso comportamento, né? Então, vamos sair agora para um breve intervalo com imagens da região do Pantanal Mato-Grossense. O Pantanal brasileiro está em 65% no Mato Grosso do Sul, aliás, e 35% no Mato Grosso. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nos acompanham pelo aplicativo da TV Evangelizar, que você pode baixar agora mesmo. É gratuito no seu celular e você pode acompanhar 24 horas da nossa programação. E o Pantanal é o maior planície alagável do mundo. Já eu volto com você. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E nós estamos de volta com a nossa TV Católica, que leva essa mensagem, esta pessoa de Jesus Cristo, por vários formatos aqui na TV Evangelizar, pelo satélite, seja de uma forma direta, pelas missas diárias que nós temos, seja por programas que trazem a palavra de Deus, seja por programas como esse que trazem para você informação de qualidade, de quem fala com autoridade, de especialistas e que te ajudam nas suas decisões. E é por isso que eu peço a sua ajuda para que a gente mantenha esse sinal no ar, esse sinal que é transmitido de forma gratuita pelo satélite para todo o Brasil. Então, quem tem uma parabólica consegue ter o sinal da TV Evangelizar. Quem tem um aplicativo na mão consegue ter acesso a 24 horas da nossa programação, só que tudo isso tem um custo e por isso nós precisamos da sua ajuda, porque é você que mantém esta TV, esta obra no ar e é você que nos ajuda a sermos juntos evangelizadores. Então, eu coloquei aqui para você esse QR Code para que você possa nos ajudar nesta missão aí do seu celular, de dentro do aplicativo do seu banco. É um Pix de forma rápida e segura. E obrigada a você que confia na obra Evangelizar e que nos ajuda sendo também um evangelizador. Olha só o tema que importante que nós vamos falar agora e por que eu insisto que você tem que nos ajudar. Existe um estudo recente que está dando a entender que quem tem ansiedade depois dos 50 anos tem uma maior chance de desenvolver Parkinson. E se isso de fato se consolidar, nós temos que atacar ainda mais essas questões de ansiedade. Olha só, alguns pesquisadores das universidades do College London, no Reino Unido, e do Medical Center Göttingen, na Alemanha, que demonstrou esse estudo com pessoas de mais de 50 anos. Então nós vamos agora conversar com a Alessandra Lima Malvese, que é psicóloga no Hospital Angelina Caron, para entender um pouco mais desses riscos. Muito bem-vinda, minha querida. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu fiquei preocupada, confesso, tá? Porque quando a gente vê algum estudo surgindo nesse sentido e fazendo essas relações, provavelmente eles já viram muita coisa, né, para ter publicado isso. O que você já está por dentro desse assunto, minha querida? Então, esse é um estudo novo, né? Novo não, ficaram 10 anos. É novo para a ciência, né? Isso. E é muito importante porque até hoje ainda os transtornos mentais para algumas pessoas não são levados em consideração, né? Sempre... Acha que é só uma questão, enfim, que vai curar aquilo ali, mas sem uma consequência maior. Isso mesmo, tá, né? Só se distrair, o tempo cura tudo, né? A população, as nossas crenças ainda estão muito dentro disso, né? Então, quando vem um estudo desse peso, né? Com quase 1 milhão de pessoas ali por 10 anos. Tudo isso, não, é um estudo bem sério, então. Bem sério. E aí você vê a ansiedade como precursor, como que a primeira marca ali que aparece. Aí agora eu acho que talvez a ciência não, né? Mas a população comece a cuidar um pouco mais. Mas os dados ajudam o pessoal a despertar, né? E se eu não me engano, não sei se a gente ainda está nesse número, mas o Brasil por muito tempo era o segundo maior em ansiedade. Ainda estamos. Ainda estamos.
Então, ou seja, é um problema nosso, é um problema que a gente tem que resolver de alguma forma. Você sabe como foram conduzidos essas pesquisas, esses estudos, para eles chegarem a essas conclusões? Eu vi que eles pegaram ali um grupo controle de mais ou menos 110 mil pessoas que tinham a ansiedade que apareceu depois dos 50 anos. Ou seja, desenvolveu ansiedade depois dos 50, é isso? Ou diagnosticou, pelo menos? Diagnóstico, eles não deixam um 100% claro. Porque não tem como saber, né? Se antes tinha. Eu vi que foi um levantamento de prontuários, então não foram feitas várias perguntas para esses pacientes relacionados só a essa questão da ansiedade, né? Tá. E ao outro lado ali, 890, quase 900 mil pessoas que não tinham a ansiedade. Tá. E aí eles começaram a comparar esses dois grupos, e esse grupo aí de 110 mil pessoas, eles tiveram 2 vezes mais chances, foi comprovado que essas pessoas, elas desenvolveram o Parkinson, né? A doença de Parkinson. Entendi. Por isso que eles estão começando a relacionar uma coisa com a outra. Isso. Um paciente com a doença de Parkinson, ele já tem ansiedade. Já era algo que aparecia. Já tinha? Isso. Então você vê no teu consultório pessoas tratando ansiedade porque tem o Parkinson também, por exemplo. Sim, assim, 50% dos pacientes com a doença de Parkinson, elas apresentam ansiedade, mas nunca foi associada a ansiedade como um gatilho, sei lá. O gatilho pro Parkinson, por exemplo, né? Era, o paciente tá mudando a vida, tá mudando os hábitos, tá perdendo a mobilidade. Então, por isso se dá a ansiedade. E não, né? E hoje, acho que os estudos vão avançar dentro disso. E o Parkinson é uma doença neural, certo? Isso, é uma doença neurodegenerativa. E a ansiedade, como que ela atua? Porque quando a gente fala de uma doença psicológica, não necessariamente ela afeta o cérebro. Ou sim, ou já tem esses estudos até da neurociência que veem os mecanismos. Como que tá isso? Tem estudos já que provam alguns neurotransmissores ali tendo alguma dificuldade, a própria dopamina, serotonina, a gente tem algumas coisas assim, mas o paciente que vem para o nosso consultório, ele não faz um estudo desse, não é feita uma avaliação dessa primeiro, né? Primeiro vem com os sintomas no corpo. E quais são esses sintomas no corpo? Geralmente, a hora que eles chegam no consultório, já tendo, às vezes, uma crise de pânico. Né? Um ataque cardíaco, sudorese, aquele aperto no peito, dor de cabeça, aí já vem com a insônia, mas a crise do pânico mesmo, mais esses mesmo. Aperto no peito, sudorese, o ataque cardíaco, esses sintomas. E assim, pensando nesses sintomas que você fala, parece, né, até uma consequência, o Parkinson, que é uma forma também do organismo agitado, né? As mãos trêmulas, por exemplo, dá a impressão que é realmente uma continuidade da ansiedade, né? Sim, parece, né? A ansiedade traz algumas características que esteja assim, né? O centro do estudo, né? Isso, e o Parkinson ali, ele por ser essa doença neurodegenerativa, ele tem a morte da dopamina, que é um hormônio justamente aí relacionado. A morte da dopamina? Da dopamina, isso. A pessoa não produz mais daí? Não. Nossa, mas aí é bem crítico, né? Porque a dopamina, tudo bem, ela é viciante, mas ela também é o que motiva a pessoa, não é? Sim, ela traz sensação de bem-estar, mas ela também tem essa correlação com a questão motora do Parkinson, né? Por isso que ficou tão focado dentro disso. Existem essas questões, né, do bem-estar, da melhora, do humor, mas também motora. Por isso que eu acho que... E será que então, aí não sei se o estudo está indo nessa linha, talvez você saiba dizer. Controlando a ansiedade, será que também os sintomas do Parkinson possam diminuir de alguma forma, em vez de só ficar ali na questão física do Parkinson, algo a mais, né? Eu acho que o estudo vai avançar em se descobrirmos no início do Parkinson, né? Deu os primeiros sinais da ansiedade. Obviamente, associado a outros sinais, né? O tratamento é muito melhor. Agora... Porque já tem essa antecipação no Parkinson, né? Quanto antes pega, melhora a qualidade de vida. Exatamente. Agora, né? O paciente já está com a doença de Parkinson. Vai ter um controle da ansiedade? Obviamente vai ser bom, mas a gente já não... Aí vai ter que esperar o resultado para saber se vai ter alguma regressão, né? É uma doença ali que não tem cura para medicina, né? Acredito. Interessante, né, a gente saber dessas coisas. Eu sou da opinião, como leiga, né, não como profissional falando, de que muitos dos problemas físicos têm um fundo emocional.
Você, como psicóloga, deve entender isso de uma forma mais clara, né? Por isso que a minha pergunta, acredito que em alguns casos, claro, essa é neurodegenerativa, então eu não sei até que ponto, se já se degenerou algumas conexões, o quanto se pode reverter. Mas acho que vai ser válido ainda, muita coisa vai sair a partir desses estudos, né? Eu acho que é o controle da ansiedade, né? Mesmo hoje, a gente não tem certeza do que é ansiedade no Parkinson, mas existe algo, e não só no Parkinson, igual você falou, né? De várias outras questões do corpo que tem trazido. Então, essa atenção da população realmente se cuidar. Sim. A ansiedade não é brincadeira, ela não é uma coisa que passa sozinha. A ansiedade, quando eu tenho um evento, que nem vir aqui, né? É um evento que gera um fator estressor, uma ansiedadezinha, mas logo passa, né? Sim. A hora que a gente acabar, passou. Agora, ela não passa, tá se agravando, tá comprometendo, né, toda a minha rotina ali do dia. Eu tenho aquele pensamento acelerado o tempo todo e até catastrófico. Opa, liga o alerta. Então os sintomas passam pelos pensamentos. Isso. É mais ali. Isso mesmo, principalmente nos pensamentos, né? Ali para o paciente chegar de uma ansiedade para virar um transtorno de ansiedade generalizado, ele tem esses pensamentos que não param. Então, ele tem que resolver o tempo todo as coisas, ele acredita que ele tem que ter o controle, ele acredita que se ele não cuidar, por exemplo, se eu perder o controle, pode ser que alguém invada aqui e aconteça uma tragédia. Uma pessoa que não tem ansiedade, isso não passa na nossa cabeça, né? Vi uma situação estressora ali, dá uma ansiedadezinha, mas não nesse nível. O ansioso, ele fica o tempo todo dentro deste lugar. O tempo todo. Então, é aí onde tem que ter o alerta. Tem que ter o alerta. Isso não é... tratamento. Não é algo... Não é o perfil da pessoa, não é a personalidade da pessoa. Ela tem que entender como um alerta e cuidar disso. E buscar tratamento, psicoterapia, psiquiátrico, mudar o estilo de vida também. Né? Entender, acho que é esse gatilho. Por que eu cheguei dentro desse lugar? É o meu trabalho? É a minha falta de organização? É a minha rotina? Então, o que eu preciso também mudar dentro disso? Entendi. É interessante. Acho que por aí é o começo, né? Isso. Começar a identificar as ansiedades. Como que tá no Brasil esse estudo? Porque aqui eu vi a Alemanha e Reino Unido que estão coordenando, disso, né? mas aqui o pessoal tá se envolvendo também, né? Isso, eu vi bastante neuros, bastante entrevistas, dei uma pesquisada ali. O pessoal tem se debruçado já em conseguir perceber isso. Alguns acharam super legais, outros ficaram meio duvidosos, porque é um levantamento de prontuários. Mas eu acho que o que precisa é esse alerta. Opa, tem algo aqui, né? Então, acho que a hora que liga esse alerta, a busca aí vem e a gente vai acabar tendo bons resultados depois disso. Muito bem. Alessandra, muito obrigada, viu, pela tua presença aqui hoje. Muito obrigada. Muito útil a nossa conversa. Obrigada, tá? Obrigada a você. Vamos fazer mais um intervalo bem rapidinho, mas a gente tem mais ainda aqui no programa Vida em Foco, não sai daí. Vamos sair com imagens de Boa Vista, em Roraima. O município foi um dos primeiros núcleos urbanos fundados no extremo norte do Brasil. Volte comigo, vamos falar sobre o leite materno. Eu volto já. E eu volto falando com você que é mãe, porque olha, você tem uma preciosidade para o seu filho, a melhor coisa que ele tem para a saúde dele, que é o leite materno. E que nós precisamos incentivar esse banco de leite, incentivar que as mães amamentem os seus filhos. Então presta atenção nessa matéria que vem lá da Bahia. Acabou. Só vai acabar. Quando Augusto era recém-nascido, Laís foi orientada a doar leite materno por conta da alta produção. Hoje, ela também é mãe de Dara, de 2 meses, e já se organiza para retomar essa mesma rotina. Tive um pouco de dificuldade de amamentação no começo e chamei uma consultora, e como ela via que eu precisava extrair muito leite para não ficar com leite parado, para não ter mastite, ela indicou que eu doasse, que eu fizesse a doação.
E aí eu comecei a doar, entrei em contato com a maternidade Climério de Oliveira e aí eles iam buscar o leite toda semana. Laís é um exemplo de doadora externa que faz a ordenha em casa e doa para os bancos de leite de hospitais e maternidades. Essas doadoras podem, inclusive, contar com o apoio do Corpo de Bombeiros para fazer esse trajeto. Contamos com a equipe de bombeiras que vão até a casa dessa mãe que queira doar. Realizamos as coletas e transportamos para a maternidade, onde esse leite passa por um processo de pasteurização para ser ofertado para bebês que encontram-se internados nas UTIs neonatais e que, por motivos diversos, não podem ser amamentados por suas mães. O estoque dos bancos de leite sempre precisa de reforços. Só no Hospital Geral Roberto Santos são necessários, por dia, 3,5 litros. Principal fonte de alimentação para bebês, o leite materno auxilia na recuperação dos prematuros ou dos recém-nascidos internados. O intestino dele precisa ser protegido das infecções para ele não fazer um quadro grave, que é uma enterocolite necrotizante que leva até a óbito. E ele consegue isso como? Com o leite materno da mãe, que é o inicial, o colostro, vai dar proteção a esse fator imunoglobulina. Depois da coleta, o leite vem para esta geladeira aqui, no caso das doadoras externas, e para essa geladeira aqui, no caso das doadoras internas. Depois, segue para um processo de pasteurização, que garante a segurança do alimento para os bebês do hospital. E só aí, depois de todo esse passo a passo, que o leite é distribuído para os pacientes. A gente só processa quando ela faz esses exames e que ela traz. Aí passa por esse processo, ela traz, eu libero esse leite, aí esse leite é distribuído. Para mães que têm medo da oferta do leite diminuir para os próprios bebês, isso é mito. Assim como dietas mirabolantes para fazer o leite ficar mais forte. A mãe precisa ter uma alimentação saudável, uma alimentação à base de frutas, à base de verduras. A mãe precisa estar se hidratando para que ela possa fornecer o leite materno adequado para o seu bebê. Um mito que existe é que se você doar leite, você vai estar tirando do seu filho. Isso não é verdade. Quanto mais você extrai, mais você produz. E para você que, além de cuidar da saúde dos seus filhos, quer cuidar da sua saúde, o recado agora é para você. Rafael, meu querido, vamos lá. Carol, verdade. Olha, é importante cuidar da saúde, né? E a nossa saúde está cada vez mais se deteriorando. Isso porque a nossa alimentação, ela tem muita embalagem. A gente abre muita embalagem e descasca pouco. Agora, se a gente já tem uma alimentação saudável e mesmo assim está faltando nutriente, é porque está faltando magnésio. O magnésio é o grande condutor, ele que leva as vitaminas e minerais até as nossas células. Para você ter uma vida saudável, você precisa do magnésio. E o magnésio, na versão quelada, que é esse aqui, o magnésio quelato da Joy, ele vai ser 5 vezes mais facilmente absorvido pelo seu organismo. Ele vai te ajudar, por exemplo, com as vitaminas B5 e B6 que ele tem no sono. Ele vai ajudar a disparar melatonina em todo o seu corpo. E aí você tem uma boa noite de sono. Você dorme bem à noite, produz bem durante o dia. Então ligue agora mesmo no telefone que está aparecendo aí no seu vídeo, 0800 591 8773 e adquira já. Você vai levar o magnésio quelato com um descontão especial, 50% de desconto. É isso mesmo, 50% de desconto. Eu mando para você, aí onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, não tem frete, não tem taxa de entrega e você ainda vai ganhar de presente um massageador turbo. Ele vai ajudar a turbinar a sua imunidade, vai melhorar a sua corrente sanguínea, o batimento cardíaco, o ritmo cardíaco melhora com o magnésio quelato. Você recebe aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, e o primeiro pagamento é lá para 20 de setembro. Então tá fácil demais. Peça já o seu. 0800 591 8773 é o telefone da saúde. 0800 591 8773. Carol. E olha, sim, é importante a gente cuidar da nossa saúde, mas também ficar atentos a alguns procedimentos que são estéticos e que nos colocam em risco. Olha só, a Universidade Federal do Ceará concluiu que o clareamento de pelos, que muita gente faz, com frequência pode causar um tipo de leucemia. Eu tenho certeza que você não quer esse risco para a sua vida. Então, olha, preste atenção nessa matéria. O banho de lua é um procedimento estético que pode ser feito em casa.
Com produtos que misturam água oxigenada e amônia em pó, é possível descolorir os pelos através do contato do clareamento com a pele. Uma pesquisa conduzida pelo Núcleo de Medicina da Universidade Federal do Ceará concluiu que o uso indiscriminado do banho de lua pode trazer problemas para a saúde. Um dos pontos de partida da pesquisa foi uma paciente que era acompanhada pela equipe da UFC. A mulher, de apenas 22 anos, apresentou a síndrome mieloplásica hipoplásica, uma espécie de alteração na medula óssea. A família não tinha nenhum caso de câncer, mas a equipe de pesquisadores descobriu que ela apresentava um comportamento bem incomum. Ela tomava pelo menos um banho de lua, bem prolongado, uma vez por semana. A pesquisa foi conduzida por essa doutoranda em Ciências Médicas da UFC. Ela explica que foram feitos testes em 70 camundongos machos e fêmeas com as duas substâncias mais comuns dos clareamentos. O peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, teve análises que levaram em conta as diferentes concentrações. A amônia, que quase sempre vem em pó, também passou pelos testes. A pesquisa concluiu que o produto pode induzir alterações genéticas. Nós observamos que esses genes estavam mais expressos, o que também observamos em alguns pacientes com características de leucemia, e também observamos que existem algumas células da medula óssea desses camundongos que são defeituosas, e esses defeitos são defeitos que também são apresentados em pacientes que têm leucemia. O exame de cariótipo indicou mudanças no DNA dos ratos. O aumento dos megacariócitos, estas células maiores que aparecem na imagem, indicam uma grande probabilidade de desenvolver leucemia. Mas tudo depende da frequência de uso das substâncias e de outros fatores. A gente recomenda, já no ambulatório, que as pessoas que já têm algum problema aí na medula óssea se afastem completamente desses tipos de produtos. Porém, se algumas pessoas ainda quiserem fazer, ainda tiverem assim, algum interesse, a gente realmente recomenda que busque algo que sejam de produtos completamente naturais, busquem o dermatologista, cosmetologista, para buscar produtos que tenham origem natural. O estudo vai passar por novas fases para aprofundar os resultados da pesquisa. É um estudo inovador, realizado em camundongos. É lógico que eticamente você não pode realizar esse tipo de estudo em seres humanos, né? Por uma questão ética, isso é muito evidente. Então, a gente só consegue demonstrar isso ao nível de camundongos. É o primeiro estudo a ser realizado no mundo, utilizando-se dessa metodologia de aplicar no próprio camundongo. É um sinal de alerta muito grande para todas as garotas que fazem banho de lua. E a pergunta que fica é, eu posso ficar fazendo? Como que eu faço? O ideal é que você não faça. E agora que você aprendeu, eu sei que você vai também compartilhar esta dica com quem você ama, porque a gente tem o nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial. Você pode compartilhar tudo que a gente coloca aqui no programa A Vida em Foco. Mas eu quero chamar uma atenção para você que gosta de viajar, para você que gosta de estar em meio à natureza e que inevitável os animais peçonhentos como as cobras. Mas olha só, com cobra a gente tem que saber como lidar, não é? Fabricação de soro que neutraliza a ação do veneno das cobras, nós sabemos que esse é o básico. Em 2022, o Brasil registrou quase 30 mil acidentes com serpentes. Gente, é alto, né, isso? 30 mil em 2022. E de acordo com os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, do Ministério da Saúde, nós compartilhamos com você esta matéria. Veja comigo. Esta caixa não pode ser aberta à mão. Ali dentro está um bicho que muita gente treme só de ouvir falar do nome. Mas por que, afinal, alguém manteria em um mesmo ambiente 350 cobras venenosas? O objetivo de se manter as serpentes peçonhentas aqui no serpentário do CPPI é a fabricação, a obtenção do soro antibotrópico. Ele vai ser administrado nos pacientes acidentados, nas UPAs e hospitais de referência. As serpentes são mantidas no Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos, vinculado à Secretaria da Saúde do Paraná. Para extrair o veneno, a cobra mostra as presas. Somente este ano foram produzidos 300 litros de soro antiveneno,
matéria-prima do soro antibotrópico, utilizado em casos em que há acidentes com serpentes, quando o paciente corre o risco de morrer. Para a obtenção do soro, que é produzido aqui no CPPI, é necessário que existam as etapas de processamento do antígeno, do veneno, obtenção do veneno, produção da matéria-prima, do insumo farmacêutico ativo, que é o plasma dos cavalos, né, o plasma sanguíneo dos cavalos, que vai conter os anticorpos específicos frente a um determinado tipo de veneno, o processamento desse plasma, os controles de qualidade e posterior liberação do produto final pelo Ministério da Saúde. A fabricação do soro que neutraliza a ação do veneno é essencial em um país que em 2022 registrou quase 30 mil acidentes com serpentes, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. E assim, com todos os cuidados que você deve ter com você, com a sua família, eu me despeço, mas continue aqui na nossa programação. Você sabe que a gente pensa tudo com muito carinho para você e para sua família. Então, é o lugar certo, ó, aqui na TV Evangelizar. Fica com Deus, tá? Até o nosso próximo encontro.